O presidente da Argentina, o Javier Milei, que é um bobalhão que acabou virando meio que um ícone dos libertários, ele se envolveu num grande problema, numa grande questão agora judicial e que pode levar, inclusive, ao impeachment do presidente. Embora seja pouco provável, mas o negócio virou um escândalo tremendo e tem a ver com uma criptomoeda, a Libra, que é uma meme coin e que foi divulgada pelo Milei minutos após ter sido lançada a criptomoeda. Ele divulgou essa criptomoeda, ou seja, valorizou pra caramba rapidamente e aí na sequência já caiu e liquidou o valor da moeda. E aí se estima que um grupo bem pequeno de pessoas ganhou milhões de dólares, enquanto que 40 mil pessoas perdeu tudo. E aí a história escalou, né? E ele vai ter que responder por isso. E ontem ele deu uma entrevista para um jornal que faz parte do grupo Clarín, que é o maior jornal da Argentina, e aí o negócio complicou bastante durante a entrevista, porque deu para perceber ali que há meio que quase um conluio ali entre a imprensa para defender o Milei. Eu quero assistir com vocês aqui a entrevista dele e depois a gente pode comentar algumas coisinhas sobre a situação e sobre, bem, no geral aqui, né, como a descrença em relação às democracias tem levado ao poder figuras como esse Milei. Então vamos assistir juntos aqui a entrevista que ele deu. Isso aqui foi o bruto da entrevista, né? A entrevista não foi ao ar assim, ela foi gravada e alguém soltou esse vídeo bruto aí na internet. Vamos assistir aqui. Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es que ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina sí. Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunos te Acá las tengo, habrá anotado. acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que sí, es sí. el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Malo. Uf. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta... Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, e sim, vuelvo desde aí. Cierro com Libera, lo último. Então, como você pode ter visto aqui, né, tudo indica que essa entrevista foi combinada. Então as perguntas foram combinadas, as perguntas foram enviadas pela equipe do Milei para tentar limpar a barra dele. Mas o jornalista insistiu ali, dizendo o seguinte, olha, você não tem como separar a vida privada da vida pública. Você é o presidente da República, você é o presidente da Argentina. Então aquilo que você publica na sua conta pessoal, entre aspas, no X ou no Twitter, isso é uma publicação do presidente da Argentina. Não tem como separar. A vida pública, nesse caso aqui, acaba se mesclando, acaba se confundindo com a vida privada e desse modo as coisas estão relacionadas. O que o Milei fala é, nesse momento, o que o presidente da Argentina fala. Então quando essa figura vai lá e divulga uma criptomoeda, pelo que tudo indica, foi um golpe, né? Foi um esquema golpista para roubar dinheiro das pessoas, né? Um golpe, né? Um golpe. Quando ele vai lá e divulga isso, e parece que ele tinha contatos com o criador dessa moeda, dessa criptomoeda, então assim, o negócio ali pode ser que ele tenha ganhado alguma coisa com isso também, nada exclui essa possibilidade. Quando ele faz isso, ele, né, presidente da Argentina, está chancelando essa moeda de modo que investidores do mundo inteiro olharam e viram, olha aqui tem
vem um economista, né, como ele se diz ali, um economista, presidente da Argentina, que é um entusiasta da criptomoeda, que é um entusiasta dessa tecnologia, então tem algum tipo de valor isso aqui. Então isso aqui não é um golpe, não é, sabe, um esquema para roubar dinheiro das pessoas. E aí investiram. Teve um cara aqui, um fulano, que botou todo o dinheiro dele nessa criptomoeda e perdeu tudo. Ele fez um vídeo desesperado dizendo que vai ter que vender o Rolex dele agora para poder pagar as contas. I'm broke! I'm broke! I'm fucking broke! I'm gonna find you! I'm gonna find you, Dennis! I'm gonna find you! You rugged me! I have nothing! I have to sell my Rolex! I have to sell it! I have to sell all my shit! And I don't have anything! Against you pieces of shit! You rugged me! You all rugged me, bro! And I'm gonna find you! I'm gonna find you! Então, assim, o negócio realmente foi, sabe, brutal e muita gente perdeu muito dinheiro nesse esquema. Então, primeira coisa, tem essa ideia de que nem sempre é possível separar a vida pública de um político de sua vida privada. A gente viu vários casos parecidos, né, de políticos que disseram coisas na sua vida privada e isso escalou a um ponto de afetar a sua vida pública. Basta lembrar caso do Mamãe Falei, né? Mamãe Falei lá indo fazer turismo na Ucrânia, junto com o Renan Santos, foram lá, sabe, fazer showzinho, espetáculo, né, mostrar o evento, sabe, e aí, voltando para casa, vazam áudios privados do Mamãe Falei, o Arthur Duval, vazam áudios privados dele, conversando com os amigos lá no grupinho do futebol e sexualizando, objetificando refugiadas ucranianas, dizendo que elas eram fáceis porque eram pobres, e outras coisas também igualmente horrendas. E aí, essas falas privadas do Mamãe Falei, deputado estadual na época, essas falas levaram à cassação do mandato do Arthur Duval. Ou seja, não tem como separar muitas vezes aquilo que é esfera pública e privada em pessoas em cargos públicos. Então, assim, ao entrar nesse universo, ao entrar nessa carreira pública como político, deveria haver uma compreensão de que esses limites são muito mais estreitos. Então, nesse caso do Milei, ele possivelmente vai ter muitos problemas sérios com a justiça argentina e sem contar, possivelmente, em outros países, né? Pessoas, investidores aí que vão denunciar como se fosse um esquema criminoso isso aqui. E aí ontem ele se manifestou, né? Acho que foi na mesma entrevista, inclusive, ele dizendo o seguinte, né? Se você vai num cassino e perde dinheiro, a culpa é tua, não é culpa do cassino, não é culpa de quem te indicou o cassino, a culpa foi tua que foi lá e investiu. Então essas pessoas que investiram nessa criptomoeda são pessoas que são balizadas, pessoas que já estão investindo em outras criptos, entendem quão volátil é esse mercado, então são pessoas que estão dispostas a ganhar muito ou perder muito nesse tipo de investimento, né? Então ele tirou o corpo fora e disse o seguinte, olha, livre mercado, você faz o que quiser com o seu dinheiro e se você foi roubado por um esquema golpista, o problema é teu, né? Você que é o trouxa, você que é o idiota, né? E aí há uma arte, né, de enganar a trouxa, né? Há uma arte. Então, assim, não dá para dizer que o Milei não seja bom em fazer isso, conseguiu enganar um país inteiro, né? Ao ponto de elegê-lo como presidente. Então, o cara era um palhaço, né? Era um bobalhão, fantasiado, dizendo coisas bizarras, né? Coisas fora da casinha. E aí, isso volta, inclusive, à nossa ideia que a gente falou muito aqui ao longo desses anos, em relação à descrença das pessoas com as democracias, né? As pessoas estão saturadas, elas não acreditam mais que é possível mudar as coisas via instituições. Em alguns casos, elas querem a superação desse modelo, né? Destruição desse modelo para entrar um novo sistema, né? Um novo regime, um novo modo de produção. Isso também demonstra descrença em relação às instituições democráticas. Mas, por outro lado, há essa compreensão de que se eu votar nesse pateta aqui, se eu votar nesse cara maluco, ele vai, sabe, pôr fogo no parquinho aqui, vai mudar tudo. E aí, quem sabe, possa haver uma renovação no esquema político. Daí você pensa Bolsonaro, sabe, Trump reelegendo. Então, assim, isso acaba acontecendo justamente porque as pessoas, elas já não veem a possibilidade de grandes transformações via instituições democráticas. E isso é muito problemático, porque qual é o outro referencial, né? Não funcionando democracia, o que funcionaria? Daí você tem, sabe, basicamente dois modelos aqui. É um democrático, funcional ou não, bagunçado ou não, sabe, problemático ou não, e o outro que é a ditadura, que também problemática ou não, funcional ou não, mas são os dois modos que a gente possui. Então acaba sendo mais democrático ou mais ditatorial ou autoritário. São esses os modelos que a gente possui. Então, muitas vezes você observa como as pessoas estão dispostas a pôr figuras autoritárias, como Bolsonaro ou como Trump, ou
indo sabe, completamente kamikaze, como o Milei, no poder para tentar obter algum tipo de resultado, porque elas acham que aquilo que se fez sempre já não funciona mais. E aí é uma descrença absoluta em relação à classe política, sabe, a deputados, a congressistas, e uma crença, daí nesse caso, de que alguém com um punho forte vai conseguir mudar tudo. E aí também há uma expectativa exacerbada sobre uma única pessoa dentro de um cargo executivo como presidente, que não faz tudo também, né? Não é capaz de fazer tudo. Então, a situação é bem complicada lá na Argentina agora. Como eu falei, isso pode levar à queda do Milei, o que vai demonstrar também a incompetência dessas pessoas, né? Figuras que não têm qualquer tipo de qualificação, e nem apenas técnica, né? Nem apenas política, mas também moral, muitas vezes, para governar um país, para servirem de referencial, sabe, simbólico daquilo que o país representa, né? Então é bem complicada a situação ali. E muita gente perdeu grana violenta nessa história aí, de modo que possivelmente vai rolar muito processo contra o Milei, porque daí quem foi a pessoa que chancelou, né, essa criptomoeda foi ele. Ele vai lá, retuita o negócio e isso aí tem uma visibilidade tremenda. Ele tem milhões de seguidores no X, isso tem uma visibilidade tremenda e isso leva a esse problema. Também leva a uma questão de conflito de interesses, né? O presidente está vinculado a essa criptomoeda, sabe? Como é que funciona isso? Que é uma questão muito importante também nas democracias, né? De modo que você pode, por exemplo, agora nesse momento, questionar um conflito de interesses com o Elon Musk, participando do governo do Trump. Ele está gerenciando agora uma divisão do governo do Trump para fazer um saneamento das contas públicas do país, para desburocratizar o país e cortar um monte de cabeças de funcionários públicos, e aí está rolando aí uma preocupação de que possa estar havendo conflitos de interesses profundos na participação do Elon Musk dentro do governo, de modo que isso possa favorecê-lo ou favorecer as empresas dele, né? Então, assim, essa preocupação ela é legítima, porque aí mostra a relação entre o privado e o público. E aí, inclusive, volta na questão da corrupção, né? Porque muita gente tende a dizer que a corrupção é dos políticos, né? Que são eles que causam a corrupção, que são eles responsáveis pela verdadeira corrupção. E há quem conteste isso. Por exemplo, o Gessé Souza, que diz que, na verdade, a grande corrupção está no privado, né? Nessa relação entre o privado e o público. Porque daí o privado consegue benesses absolutas, consegue ganhar muito dinheiro com corrupção ao seduzir, né? Ao pagar ali algumas migalhas para alguns políticos poderem passar, às vezes, leis que favorecem empresas ou destinar dinheiro para empresas, e aí há muito dinheiro sendo feito através desse tipo de esquema. Bem, eu quero saber de vocês como é que vocês entendem a situação, né, essa história agora do Milei na Argentina, que divulgou uma criptomoeda que bombou, ela valorizou um monte em pouco tempo e despencou depois, e um grupinho muito específico ganhou muito dinheiro, que eram poucas pessoas que investiram muita grana e quando valorizou tiraram a grana, ficaram muito ricas com isso, enquanto que um monte de bocoió perdeu muito dinheiro também nessa história. E aí ele quer tirar o corpo fora agora, né? Quer dizer, não, eu sou uma pessoa física, uma pessoa normal, né? Um cidadão comum divulgando na minha conta do X. E não é bem assim, até o repórter ali insiste, né? Mas você é um presidente, caramba, né? Você é um presidente, não tem essa de tirar o corpo fora. Não tem essa de dizer que as ucranianas são fáceis porque são pobres e depois dizer que é o cidadão falando isso e não o deputado. Não, você é o presidente, você divulgou isso aí. Você divulgou essa criptomoeda e você tem responsabilidade em relação às consequências disso, de certo modo. E aí o negócio pode piorar bastante, complicar bastante a vida do Milei lá na Argentina, e aí será a queda, como eu falei, desse ícone paspalhão dos libertários, e mostrando como tem gente, incompetente nesse mundo, desqualificada, e que não compreende a dimensão do cargo que elas exercem, né? Não compreende a gravidade, a seriedade, a solenidade que existe em torno de um cargo como esse, e aí usam muitas vezes para fins pessoais, né? Para se beneficiar também. Pode ser que tenha a ver com isso, né? Pode ser que o Milei tenha embolsado uma graninha aí, e isso talvez venha à tona se houver uma investigação e um processo contra ele. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história aí do Milei. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal, isso é muito importante para podermos realizar o projeto esse ano de documentários filosóficos. A meta é produzir documentários filosóficos, então o seu apoio é muito importante para isso. Link na descrição para quem quiser ajudar e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!